sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Contraindicação, um videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui contribuindo aí para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida, com informação. Agora o seguinte, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a saúde dos olhos. Saúde da visão. Como é que anda aí a sua visão? Você tem colocado uma consulta no oftalmologista aí no seu check-up anual? Tem cuidado bastante? Não tem? Tem negligenciado um pouco? Bom, a gente vai conversar principalmente sobre prevenção e os cuidados que nós devemos ter. Agora, só um dado para você ter uma noção do quanto esse tema ele é importante. Você sabia que 19% da população brasileira tem alguma deficiência visual? Isso segundo dados do IBGE. Pois é. Então, hoje a gente vai saber aqui como prevenir doenças oculares, como identificá-las prematuramente, né? Quais são os cuidados gerais que a gente deve ter? Hoje nós estamos recebendo 2 oftalmologistas. Pela primeira vez eles participam aqui do nosso videocast. Conosco hoje, a doutora Ana Elizabeth Mello. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Linda. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Também aqui conosco o doutor Eduardo Dália. Seja bem-vindo. Obrigado, Linda. Parabéns pelo Saudecast da Unimed. Muito legal essa proposta. Parabéns também à Unimed João Pessoa por proporcionar isso a toda a sociedade. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, é o seguinte, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, que é para você receber a sua notificação toda semana, toda vez que a gente colocar aqui conteúdo novo, tá bom? Aproveita para compartilhar esse episódio com a turma da família, com os amigos, colegas de trabalho, enfim, todo mundo que precisa cuidar mais da saúde. Lembrando que nós estamos na plataforma do Spotify, também nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, é só acessar lá, unimedjp.com.br, tem várias informações sobre o nosso videocast e também um outro canal que dá para você entrar em contato aqui com a gente é através do nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá bem? Vamos lá, começar aqui na introdução do nosso tema, saúde ocular. Doutora Ana, vamos dizer que quem está nos assistindo nesse momento não apresente sintomas aparentes de algum problema na visão. A consulta ao oftalmologista deve fazer parte do check-up anual? De quanto em quanto tempo a gente precisa procurar um profissional para poder se consultar e ver se está tudo ok? Então, Linda, a abordagem pelo oftalmologista começa a partir do momento em que você nasce, pela realização do teste do olhinho. E aí, essa triagem de doenças oftalmológicas, que, a exemplo, a gente teve muito divulgada a questão do retinoblastoma, como uma incidência de câncer ocular, deve ser investigada já ao nascimento e aí fazer avaliações semestrais, sobretudo até os 2 anos de vida. Após esse período, a criança em idade escolar pode fazer o acompanhamento anual, né? E aí, dependendo do problema ocular diagnosticado, ou mesmo como rotina, a gente estipula a periodicidade, né? Que deve ser feita essa avaliação. Caso não haja queixa, pelo menos uma vez ao ano. Tá. Doutor Eduardo, muita gente associa o oftalmologista ao uso dos óculos. Mas a consulta, acredito eu que seja algo mais amplo, né? Como é que a gente educa a população sobre a importância de ir regularmente ao oftalmologista? Linda, boa pergunta. O olho, na verdade, é um grande biomarcador. A gente não só vai ali na consulta oftalmológica para saber se o paciente tem grau ou não. Como a gente fala, vou fazer o exame do grau. Logicamente que o exame da refração faz parte da abordagem do paciente quando chega no consultório médico, entendeu? Mas existem várias doenças que podem acometer a saúde do olho e, em primeiro momento, ser silenciosas. Certo. Então, essa é a grande questão que a gente tem que bater e investigar em toda a consulta oftalmológica. Não é só aquilo que está na ponta do iceberg, entendeu? Tem uma gama de doenças que só o médico oftalmologista tem
essa habilidade de ver e tratar e fazer a condução do próprio paciente. Uhum. É, nessa avaliação da saúde ocular, o oftalmologista também pode identificar outras doenças que não Uhum, estão diretamente relacionadas à visão? Ou... uhum. Isso, exatamente isso. Como eu falei, é um grande biomarcador. A gente tem, logicamente, as doenças oculares por si só, Sim, glaucoma, catarata, retinopatia diabética, e tem outras doenças que o olho fala pra gente que o paciente está com alguma alteração sistêmica. certo. Vamos supor aqui uma retinopatia hipertensiva. A partir do olho, isso aí não é tão raro de acontecer, Uhum. a gente vê um nervo no exame da oftalmológico completo, um pouquinho mais empermeado, um pouquinho mais hipertenso, os vasos mais tortuosos. E isso abre o olho para como é que está a hipertensão do paciente, como é que está a Certo. pressão do paciente, entendeu? Uhum. O paciente pode até ali a gente ver alguns sangramentos perivasculares que o paciente não sabia que tinha diabetes. E aí, questão da multidisciplinaridade, que a gente vai, a partir do exame oftalmológico, encaminhar para um acompanhamento do paciente de uma forma sistêmica, Tá, né? tá. Pessoal, a visão envelhece? Com certeza. Uma prova disso é o cristalino que a gente tem, que vai mudando de coloração ao longo da idade, sobretudo acima dos 50 anos. Uhum. E é quando se dá o processo da catarata, né? Eu escuto muita gente dizendo assim: olha, até os 40 eu via que era uma beleza, mas foi completar 40 anos que o negócio desandou. Tem alguma relação com isso, da idade? É justamente por isso? Porque é a partir daí, em volta ali dos 40, que essa necessidade, por exemplo, essa busca, né, por um profissional, para ver o que está acontecendo, a dificuldade, né? Começa a Uhum. enxergar mais assim. É a partir dos 40 ou não tem nada a ver? Então, é sim, a partir dos 40 que existe a ocorrência da presbiopia, que é a famosa vista cansada, onde o paciente perde aquele poder acomodativo Sim. e aí começa a distanciar os objetos para ver Não é melhor. assim? E Essa aí é ele vai à consulta ao oftalmologista e vê que percebe, por exemplo, de utilizar óculos multifocais, né? Já tem essa Sim. necessidade. E aí já começa a ter um novo acompanhamento devido a esse grau que antes não existia. Uhum. E aí, aí a gente falando dos 40 a mais. Uhum. Vamos para os de 20 menos. Uhum. Sobretudo as crianças, que muitas vezes começam a ter dificuldade na escola e nem a escola e às vezes os pais não têm noção que de repente aquele déficit de atenção está ligado à questão da visão. Quais são os cuidados que os pais devem ter com relação às crianças? Assim, é sempre ficar um pouco atento, Hum, entendeu? Raramente o paciente ou a criança vai chegar e vai falar, não estou vendo aquilo, não estou vendo mas o que vai acontecer sempre é um profissional que é bem ativo isso, é a própria tia lá do colégio, uhum, que vai observar que está se aproximando mais do quadro para ver, está queixando que não está vendo o quadro lá. Isso pode até, Linda, é muito importante ver a capacidade de aprendizado da própria criança, tá. entendeu? Então, ficar atento a alguns certos detalhes dentro de casa. Uhum, Se aproxima muito da televisão, uhum, pega alguma coisa e se aproxima muito para fazer a própria tarefinha de casa, não é normal a tarefinha de casa para a criança lá encostar numa distância que você acha que não é normal, sim, entendeu? sim. Então, a miopia é isso. A miopia, ela dá uma visão para longe de uma forma mais complicada, mais Uhum, embaçada. E o para perto fica muito bom, uhum, entendeu? Então, essas coisas que a família como um todo tem que ficar atento. E também sempre dar certa veracidade, dar atenção àquelas queixas que a tia da escola irá fazer. uhum, Isso acontece geralmente ali depois de 6, 7 anos, uhum, que aí começa a ter um aprendizado, a criança mais eh, começa a alfabetização, essas coisas todas. E uhum. antes dos 6 anos, quando é em casa, sempre atentar a família em relação à distância que aquela criança está levando para ter uma visualização mais adequada. Entendi. Doutora Ana, qual o papel da alimentação saudável para a visão? Tem alguma relação?
Claro, linda. Através de uma alimentação saudável, você pode repor nutrientes, Sim, vitaminas, né? A gente tem a luteína, que favorece a retina, por exemplo, o ômega 3, que favorece a lubrificação ocular, age como anti-inflamatório. Então, através da alimentação natural, diversificada, ou mesmo da suplementação de cápsulas de vitamina, a gente sim, pode ter um ganho, em termos de saúde ocular. entendi. Ô, doutor Eduardo, Hum. diabetes, hipertensão, até alergias, né? Quem de repente, o paciente que tem esses problemas, devem ter maior atenção com a visão também, ou uma coisa não tem nada a ver com a Com outra? certeza, É, entendeu? Provavelmente aí comentar em alguma mesa, em algum lugar, você vai escutar, não sei quem, que é tio de tal pessoa perdeu a visão por conta da diabetes. sim. Isso não é uma coisa tão incomum de a gente Hum, escutar no dia a dia, entendeu? Então, o retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira, uhum, reversível em alguns momentos que a gente tem no mundo, entendeu? A medicação que a gente tem hoje no tratamento da retinopatia diabética evoluiu de uma forma muito grande nos últimos anos. tá. Então, todo paciente diabético Hum, tem que passar no oftalmologista, entendeu? Existe uma leizinha que a Sociedade Brasileira de Diabetes fala que assim que o paciente descobre que tem o diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que é um pouquinho que dá ali 40, 45, às vezes um pouquinho menos, hum, ele tem que passar de uma forma imediata no oftalmologista, certo, entendeu? certo. E a partir daí, o médico oftalmologista, ele vai rastrear, vai fazer os exames necessários e a partir daí, depende do nível de retinopatia, se aquele paciente tiver retinopatia ou não, Uhum, vai dizer a periodicidade que ele tem que fazer os retornos no oftalmologista. Já no paciente diabético tipo 1, que é os pacientes que geralmente têm a deficiência de insulina no nível de pâncreas logo nos primeiros anos de vida, esse acompanhamento pode se retardar depois do diagnóstico em até 5 anos, o acompanhamento mais de perto, tá. entendeu? Mas é muito importante a gente ter esse acompanhamento de perto, respeitar a periodicidade que o médico oftalmologista eh, dá para aquele paciente para evitar as complicações. Uhum, Uma vez tendo as complicações, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande, hum, entendeu? E com terapias de laser, injeções intraoculares e até em último caso, se for necessário, cirurgias vitro-retinianas que vai remover de forma via cirúrgica aqueles sangramentos, entendeu? Isso aí falando um pouquinho mais da diabetes, né? tá. Em relação, por exemplo, à hipertensão, existe sim graus de retinopatia hipertensiva que pode sim abaixar a visão de forma transitória, Hum, acometendo até a questão da permeabilidade dos vasos e ocasionando uma neuropatia. Uma neuropatia, por uma vez, com um pico de pressão, uhum, entendeu? Não é uhum, tão raro assim a gente que mexe um pouquinho mais com quadros de retinopatia, de ver um paciente jovem uhum, que tem uma baixa de visão súbita e na própria investigação, eu vejo lá no fundo do olho uma neuropatia, um edema de disco, e com o dente, ó, sobe ali para ver como é que está a sua pressão, e a pressão lá muito alta, entendeu? uhum, Então, uhum. isso que eu falo, que o olho fala muito mais do que só a visão. Entendi. O olho é um biomarcador que a gente tem que valorizar todos os achados e passar para o médico, às vezes, para tratar a forma, o, a doença sistêmica que aquele paciente Uhum, encontra. uhum. Doutora Ana, o que é fadiga visual? Então, o paciente pode ter cansaço visual por diversas causas. Hoje em dia, com o uso excessivo de telas, é Uhum, muito comum o paciente chegar no consultório, por passar horas sem dar pausas, com essa queixa. uhum, Pode ser também porque ele não está com o grau corrigido de forma adequada. Então, tudo isso acarreta, essa astenopia, né? Esse cansaço uhum. na visão. E como é que a gente evita essa fadiga? Então, medidas comportamentais que são triviais, são essas justamente de você dar pausas, né, Uhum, no seu trabalho, no uso de telas,
Tem até a regra do 20-20, que é você, a cada 20 minutos, parar pelo menos 20 segundos e observar 20 pés. Seria mais ou menos a uma distância de 6 metros, Sim. para poder relaxar a visão, né? E aí você ter realmente essa saúde ocular preservada. Entendi. Vamos falar da questão do uso correto dos óculos, né? Qual a importância para quem está assistindo? De repente já foi para o oftalmologista, já foi diagnosticado, precisou usar, né? Precisa usar, mas no dia a dia acaba negligenciando. Ah, porque eu não gosto. Ah, porque eu não gosto. Uhum. Né? Nessa história, certamente vocês já devem ter acompanhado algum paciente Uhum. assim em consultório. E aí eu queria trazer a fala de vocês sobre essa questão da importância do uso, até para evitar que esse problema se agrave ou, enfim, que gere outros problemas. Uhum. É. Em questão do uso do óculos ainda, é, ainda existe muito ainda paciente que eu passei o óculos, você passou o óculos há um ano atrás, eu não terminei sem fazer, e o grau vai piorar por causa disso, entendeu? Assim, sendo bem sincero em relação a isso, não é porque o paciente vai deixar de usar que o grau vai aumentar, entendeu? Sim. Ele só vai deixar de ter uma visão saudável, de uma visão boa, Sim. entendeu? Então, isso aí que naquele quadro, né, mito Em e verdade. verdade, isso é mito. Coloca o carimbo lá de mito, Aham, entendeu? aham. Que não vai crescer por causa do não estar usando óculos. Hum, Logicamente que o custo natural de um paciente míope é que ele certo. cresça um pouquinho a miopia Uhum, até algo em torno de 21, 22, 23 anos. certo. Então, necessariamente, ele tem que ter um acompanhamento mais de perto durante essa idade, da juventude ali, porque aquele grau que a gente passou ano passado, provavelmente, vai ter algum ajuste no próximo ano ou nesse ano, Certo. entendeu? E em medicina não é uma ciência exata. Então, às vezes, alguns pacientes param um pouquinho antes. Uhum. E às vezes outros pacientes, doutor, pelo amor de Deus, subiu 4 graus. E a mãe está do lado e fala: eu falei para esse menino que ele não está usando óculos, é 4 graus. Não é um curso natural aí que vai fazer Aham. ele subir um pouquinho. Existe hoje algumas tecnologias, algumas já comprovadas, outras estão em estudos, para minimizar esse aumento Certo. na juventude, Aham. entendeu? Aham. E chegar ali depois dos 20 e poucos anos com Uhum. um grau não tão alto, tá bom? Mas o próprio que mais sofre nesse caso é o paciente não tem uma visão nítida, de fato. Doutora Ana, no caso das lentes, né? Todo mundo pode usar lentes? E quais são as orientações, né, para quem usa corretamente, enfim, para evitar também outras doenças? Então, as lentes de contato devem ser prescritas, né, com acompanhamento do oftalmologista. E o primeiro passo é estar com o grau atualizado, né? Você Certo. atualizou seu grau, faz o exame oftalmológico completo, vê se a superfície ocular está satisfatória, o olho está bem lubrificado. Em seguida, pode fazer uma ceratoscopia para ver a curvatura desse olho Uhum. e, no caso, a melhor lente que se encaixaria naquele perfil. Certo. E então, tendo todos esses dados, o médico oftalmologista, diante de dados principais como curvatura e grau, Uhum. ele vai escolher a melhor lente para o paciente. Uhum. Pois não. Só para falar aqui a importância do quem usa lente de contato, de fazer um acompanhamento legal. E se qualquer quadro inflamatório, vermelhidão, secreção, suspender o uso de lente de contato de forma imediata e consultar seu oftalmologista. Certo. Porque a lente de contato é um excelente auxílio óptico. Muito bom. Em muitos casos, algumas doenças do próprio olho, ele dá uma visão até de mais qualidade do que o óculos. Certo. Mas também tem uma complicação, porque Uhum. a lente de contato fica em contato com o olho. Sim, sim, Então, sim. pode formar algumas complicações ali. Então, quando quadro de inflamação aguda, vermelhidão, secreção, suspende, vai ao médico oftalmologista, vamos tratar esse olho, Certo. deixar o olho normal, para só assim, depois, com autorização do médico oftalmologista, voltar a usar a lente de contato. Entendi.
E Pessoa- não dormir com lente de contato, viu? Não dormir, Não né? dormir com lente de contato. Falando ali naquela câmera ali, ó. Ah, Tô ficando mais à vontade aqui no estúdio, viu? familiarizado já no estúdio. Muito bem, doutor Eduardo. Me diga uma coisa, pessoas que trabalham em ambientes com muita poeira, com fuligem, enfim, quais estão mais vulneráveis a problemas na visão ou não tem nada a ver? Então, a poeira, ela pode desencadear reações alérgicas. Tá. E aí, quando o paciente tem quadro de alergia ocular, Uhum. a primeira queixa que ele apresenta é prurido, né? A coceira no olho. Uhum. E, inclusive, a gente está agora no mês junho violeta, que é um mês de combate ao ceratocone, né? Que nada mais é do que a protusão da córnea, muitas vezes acarretada pela fricção contínua, né? O ato de coçar os olhos. E aí, sempre é importante também o acompanhamento desses casos no oftalmologista para conter essa alergia ocular quando provocada, né? E aí evitar que o paciente tenha esse impulso de estar coçando os olhos. Entendi. O tabagismo tem alguma relação também com a saúde dos olhos ou... Sim, sim. Além da parte química dele, a fumaça ali, pacientes que têm uma alergia um pouquinho maior, a parte alérgica em si, existem alguns estudos também que falam que tem alterações retinianas, Certo. eh, algumas doenças que é relacionada ao tabaco, Tá. entendeu? Então, distrofias retinianas, em alguns casos, têm relação direta com o uso do tabagismo, entendeu? Até porque é o seguinte, o tabagismo o fumo é uma atividade que gera oxidação nas células. Certo. E tem essa oxidação nas células retinianas, termina que elas não vão fazer uma função de uma forma correta. E a partir daí, uma porta de entrada e até de antecipação de um problema que o paciente ia ter mais na frente da idade. Certo. Entendeu? Então, o tabagismo, junto com a associação com uma predisposição genética, tem sim muita alteração, principalmente em distrofias retinianas. Bom, a gente falou ainda aqui sobre a questão do uso de telas, mas eu queria aprofundar um pouco mais nesse aspecto, né? Muito tempo de exposição num ambiente, por exemplo, que tem iluminação artificial. O que fazer, né, para quem precisa estar num ambiente assim, para minimizar os danos nessas situações? Então, a gente tem lentes de óculos que tem a propriedade antirreflexo, que melhora esse ofuscamento, né, das luzes. E também lembrar que o uso excessivo de telas e essas formas de iluminação podem fazer com que você fique com os olhos abertos por mais tempo e desencadear a síndrome do ressecamento ocular. Então, é importante estar sempre piscando os olhos, que melhora a lubrificação, assim como você pode lançar mão de uso de colírios lubrificantes, sobretudo durante esses horários de trabalho, de exposição prolongada. Isso é mais a questão da parte de superfície ocular. Certo. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais Tá. e falar sobre o quadro retiniano, Pois tá não. bom? A luz azul, ela sim tem uma atividade também nas células por ser pró-oxidantes, entendeu? Então, ainda é muito precoce para dizer o que nível está essa luz azul no dia a dia, acomete a retina, mas estudos novos aí já falam que tem uma ação pró-inflamatória, entendeu? Ainda mais naqueles pacientes que já têm uma predisposição genética a ter alguma distrofia retiniana. Então, é a parte inflamatória e também tem a parte da parte da retina. Isso também não é o fim do mundo, Tá. porque a gente vive num ambiente a cada dia mais de celulares, de computadores e tudo mais, entendeu? Mas existe essa questão da superfície ocular, existem alguns estudos mais novos aí que falam que essa luz azul é tóxico para as células retinianas, entendeu? Então, tanto a parte de higiene da visão, como a doutora Ana Elizabeth falou aqui, de uma forma, a regra do 20-20, realmente eu não conhecia, a gente estava no Saudicast aqui e aprendendo, tá vendo? E bem legal. E alguns pacientes, logicamente, tem alguns filtros que a gente pode colocar no óculos, naqueles pacientes que já usam óculos, que pode diminuir um pouquinho
a luz azul, tanto na superfície ocular como na retina. Tem muita gente que antes de dormir, né, tá as luzes apagadas, Hum. aí ou tá na TV ligada, Uhum. ou tá no celular, ali É. mexendo no celular antes de dormir. Isso. Isso É... aí, Lina, só para Ah, terminar aqui o raciocínio da aham. luz azul, que esse estímulo de luz azul na noite já é comprovado cientificamente que inibe a glândula, a produção de melatonina. Aquela grande melatonina que tem muita gente que toma ali para ter um sono, Isso. regularizar o sono, Aham. que é um hormônio que nosso próprio corpo produz. Então, essa luz azul, principalmente no período noturno, os estudos já são comprovados que também inibe um pouquinho a produção da melatonina. Ou seja, a pessoa vai ter um sono não tão reparador. Exatamente, isso Altera aí. o ciclo circadiano, né? Porque É. a luz leva o organismo a se sentir no estado de vigília, né? Aham. E Uhum. aí realmente compromete todo o ciclo do sono. Outra questão importante é a exposição dos olhos à luz solar, né? Por conta aí da radiação. E aí eu queria saber de vocês quais são as orientações, né? Usar somente, por exemplo, os óculos escuros, né, com filtro V é o ideal. Quais são os outros cuidados que a gente deve ter? Então é importante ver também os horários, né, dessa exposição à luz solar natural. A gente sabe que é de forma mais saudável abaixo de 10 horas e acima de 4 da tarde. Tá. E estudos até mostram que essa luz é boa, benéfica para crianças, para evitar até índices de miopia, né? Então ela tem o lado benéfico, mas fora desses horários também tem a parte prejudicial, né? Que pode antecipar o desenvolvimento de catarata, trazer o desenvolvimento de retinopatias, como o doutor Eduardo falou. E aí, se for nesses horários mais, assim, quando tiver maior incidência, né? Sim. É uma incidência mais forte, sempre proteger-se com óculos, com proteção UV, usar chapéu, boné, preferir sombras. Toda essa proteção é importante para evitar até mesmo lesões de pele. A gente sabe que tem tumores de pálpebra, de superfície ocular. Aqui no Nordeste é muito comum aquela carne crescida, né, que é o pterígio. Então, tudo isso pode ser acarretado se houver uma exposição inadvertida, né, excessiva ao sol. Esses cuidados, eles também servem para as crianças. Com certeza. São os mesmos E cuidados. nunca, ali, né, Linda? E nunca Isso. olhar para o sol. Nunca olhar para o sol. É uma moda agora que de vez em quando tem os eclipses, logo depois da Sim. semana dos eclipses tem, ó, cuidado, vou usar uma tela de raio-x. Não pode olhar para o sol. Existe um caso específico de lesão ocular, de certa forma irreversível, que é retinopatia solar, entendeu? Então, a radiação do próprio sol, ela vai lá e vai consumir os segmentos externos de umas células que tem dentro do olho que vai fazer a conexão para a imagem no cérebro. Certo. Então, retinopatia solar em alguns pacientes, às vezes, tem distúrbio psiquiátrico, gostam de olhar para o sol, é bem comum, entendeu? Então tem que ter cuidado. Bom, chegamos no momento do nosso videocast, que é o quadro Mente Ativa. Neste quadro, a gente estimula quem está nos assistindo a fazerem atividades que lhe tragam bem-estar, saúde mental, né? E aqui, com os nossos convidados de hoje, nós temos coisas em comum. Eu vou começar com o doutor Eduardo, que adora praticar atividade física. Aqui, pelo menos, ele elencou 2 práticas de tênis e corrida de rua. Como é que surgiu aí? Como é que o esporte entrou na sua vida? Primeiro momento fofura. Me Esse aí é o Davi, já tá acompanhando o papai aí nos jogos de tênis. Que legal. Pra mostrar desde pequeno, né? Pra ver se toma gosto. Acho que vai tomar, viu? Olha aí, já tá todo durinho, O todo tênis, espertinho. tá com 3 meses de vida agora, Davi. Legal, Davi. E Mas me conte, como é que o esporte entrou na sua vida? o tênis começou desde cedo, entendeu? Sempre pratiquei tênis desde criança. É um esporte maravilhoso, é um esporte que você joga por muito tempo, né? E sem dúvida nenhuma, um esporte apaixonante. Teve algumas fases da vida que eu deixei um pouquinho, mas graças a Deus voltei e faz um bem muito bom.
Pratica quantas vezes na semana? Consegue? O tênis eu tento praticar algo em torno de 2 vezes por semana, Duas pelo vezes. menos. 2 vezes por semana. Tem também a corrida de rua. É. Olha aí. Olha aí, a O minha Davi ainda esposa estava na e o barriga. Davi tava torcendo pelo papai. Isso aí foi a primeira meia maratona que eu fiz agora nesse ano, muito legal. É um esporte que exige uma consciência, um nível de concentração Muito grande, né? bem grande, principalmente em longas distâncias, né? Que é exatamente o que eu sempre comparo os dois esportes completamente distintos, entendeu? O esporte, a corrida, você vai fazer um grande percurso, você coloca ali algum tipo de problema na sua cabeça, que você está com alguma coisa para resolver naquela semana. Eu tenho certeza que no final da corrida o problema vai estar resolvido. Pelo menos o que você deve ser feito. Não digo que aquilo vai se resolver ou não, entendeu? E o tênis já é um pouco diferente, né? Se você estiver com problema, não jogue. Porque você não vai acertar nenhuma bola. Então, isso aí, por mais ter um bem-estar que está inserido nisso, Sim, né? sim. Mas são dois esportes que estimulam a sua cabeça de formas totalmente distintas. E a corrida você consegue praticar quantas vezes aí na semana? A corrida eu tô 2 a 3 vezes. Eu vou começar agora um novo processo para outra meia maratona, que agora a partir de julho o professor falou que eu tenho que fazer 4 vezes. Vamos ver se a gente É consegue verdade. ainda. Encaixar aí na rotina, né? Mas é bem legal aqui. A gente mora numa orla maravilhosa. A gente é muito beneficiado de morar em João Pessoa, Verdade, entendeu? verdade. Então é um esporte que é muito, muito bacana. A corrida também é uma atividade que a doutora Ana gosta, não é assim? Exatamente, Linda. Há cerca de 4 anos, eu me voluntariei para ser médica do Exército Brasileiro. Olha. E lá a gente tinha que fazer a preparação para o TAF e uma das etapas envolvia a corrida. Foi quando eu me apaixonei pelo esporte e tô dando seguimento de Hoje forma já corre qual satisfatória. a sua maior distância até hoje? Então, como para o TAF o objetivo era atingir 5 quilômetros, eu corro de forma mais esportiva, 5, Sim. 10 quilômetros, 15. Mais esportivo, 10 quilômetros. Já é muito, doutora. Esses oftalmologistas Não é mais estão dando esportivo, nada. 10, 15 quilômetros. Puxa vida. E consegue praticar quantas vezes na semana? A princípio, eu fazia com a maior regularidade, 4 vezes ao dia. E A semana. 4 vezes ao Quatro dia. vezes na semana. Quatro vezes Na na semana. Mas agora eu tô em 2 vezes ao dia, né? Em 2 vezes na semana. 2 vezes ao dia eu ia dizer, poxa vida, atleta profissional, deixou todo mundo aqui no bolso. Pilotão de elite. Não é? Mas, e além da corrida, o que mais? Quais são as outras atividades que você gosta, assim, de... Pra desestressar, dar pausas, né, também. Então, eu adoro viajar, conhecer novos lugares. A questão, as histórias, né? A gente sempre acompanha. E viajar com os filhos. É sempre uma diversão. Olha aí. Esses esportes radicais, tenta acompanhar. E é muito satisfatório, assim, a viagem em família, né? Aham. Eu sempre descanso bastante. É algo que exige, né, dos pais um pouco, mas Sim. é muito satisfatório. Aqui são os seus filhos. Sim. Apresente-os, por favor. Manuel e Arthur. Manuel e Arthur já são grandes, né? São Rapazes. Tem quantos anos eles? Manuel tem 17 anos e Arthur tem 13 anos. Os garotos. E essa viagem vocês fizeram quando? Essa viagem foi agora em dezembro. Isso é Orlando, não? Isso, Orlando. Agora em dezembro. E você costuma, já que é um dos hobbies, como é que você consegue, assim, quantas vezes ao ano você consegue fazer uma viagem, assim, nem que seja para mais perto, mas, né? Então, a gente acaba muito se adaptando à rotina dos filhos. Sim. Então, eu sempre procuro viajar nesses momentos de férias, né? Sobretudo julho, dezembro a janeiro, que é quando eles estão livres para poder partilhar desses momentos com a Férias, né? gente. Que legal. Vai viajar pra quando no próximo É, mês? Olha aí, ó, ela com a medalha dela também. Deixa ela com as corridas dela, né? Muito bem. Nossa, essa foto ficou linda.
Obrigada, Isso foi adoro. onde? Portugal, Portugal. Castelo de São Jorge. Miradouro, Castelo de São Jorge. Linda. Tá linda. Linda essa foto. Muito bem. Próxima viagem, já tá marcada? Estamos vendo aí, Estamos estamos vendo. com essa geopolítica do Irã. Isso, tá meio complicado pra lá. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso tema, o quadro Mente Ativa, né, gente? É uma forma também de lhe estimular você que nos assiste a descobrir seus hobbies, a ter seus momentos aí de autocuidado, de fazer uma atividade física, de fazer atividades que lhe tragam mais bem-estar para sua rotina, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, do episódio de hoje, eu queria entrar aqui no assunto da catarata, certo? Uma das principais doenças que afetam a visão. Mas aí eu queria que vocês explicassem no detalhe para a turma que está assistindo o que é a catarata, o que é que caracteriza a catarata e quais são os fatores de risco. Então, a catarata é o envelhecimento natural do cristalino, né? Que a gente tem, nasce com a lente natural do olho e aí ela vai mudando de coloração e vai ficando mais resistente ao longo do tempo, menos Certo. flexível, né? Então, com o tempo, o paciente começa a perder um pouco a intensidade das cores, começa a queixar-se de minha visão tá turva, sobretudo à noite. É muito comum ele mesmo perceber ao Sim. dirigir, e isso daí é que traz o paciente, sobretudo pacientes acima dos 50 anos, ao oftalmologista, embora que tenham fatores que possam antecipar esse quadro, como um diabetes descompensado, um uso de corticoide. A gente vê que tem muitas doenças reumatológicas que levam à utilização excessiva do corticoide, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. Então, todos esses são fatores de risco que podem antecipar esse quadro que, na verdade, é mais comum na terceira idade, né? Temos casos também congênitos, que é raro, mas é sempre estar atento porque é uma possibilidade. Por isso, é necessário fazer esse acompanhamento desde o nascer até os demais anos de vida. E tem algum sintoma, assim, característico da catarata que dá pra gente identificar? Basicamente, Não. a perda de nitidez. Entendeu? Aquele paciente que chega, doutor, tá parecendo uma nuvem aqui na frente. Tá tudo entendeu? embaçado. Tá tudo embaçado. Vamos trocar o óculos aqui, que esse óculos não tá prestando. E quando a gente vê no exame oftalmológico completo, a gente começa sempre pelo exame de acuidade visual, para ver se o problema é algum ajuste do óculos. Certo. Quando a gente já vê que mesmo com o ajuste total do óculos ele não está tendo uma visão nítida, a gente já vai para o segundo exame, para examinar o olho, para ver o que está acontecendo. E é bem prevalente, principalmente depois de 50, 60 anos, né? Eu falo que a cirurgia de catarata hoje, moderna, é uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos. E é a cirurgia mais feita no mundo, entendeu? Isso aí tem dado que é a cirurgia mais feita do mundo. E a cirurgia, antigamente se dava ponto. Eu me lembro que meu pai falava que meu bisavô foi oftalmologista. E para fazer catarata antigamente, doutora Ana, se internava o paciente. Se internava, tirava o cílio, dava 10 pontos ali na córnea, entendeu? Depois de 3 dias saía da internação para fazer a catarata. Hoje em dia é uma cirurgia extremamente segura, extremamente previsível. Acabou, vai para casa, entendeu? E hoje tem um plus delas que também, além da resolver o problema da catarata, do uso das lentes intraoculares mais modernas, a gente pode até tratar todo o grau que o paciente tem. Certo. Tanto para grau para perto, para longe, como visão intermediária. Entendi. Agora, mesmo depois da cirurgia, a doença pode voltar ou não? Não. Não? A catarata não volta, porque você remove o cristalino e põe uma prótese, que é a lente intraocular. O que pode acontecer é, com o tempo, ter uma certa fibrose da cápsula do cristalino, que a gente mantém no olho, e aí você pode fazer a aplicação de um laser, o YAG laser, e aí tira essa fibrose, e aí o paciente volta a enxergar normalmente. Uma outra doença que pode
né, ser bem delicada e complicada, é o glaucoma, né? Doutor Eduardo, quais as causas dessa doença? O glaucoma é o aumento da pressão, na maioria das vezes, né, logicamente, é o aumento da pressão intraocular. E do aumento da pressão intraocular, ela vai matando um pouquinho o nervo do próprio nervo óptico. Esse nervo tem um papel de conduzir o impulso nervoso que chega na retina e levar até o cérebro para ser processada essa visão que a gente enxerga, entendeu? Certo. Então, a maioria das causas do glaucoma é aumento da pressão intraocular, que isso é visto em toda a consulta ao oftalmologista, Uhum, entendeu? A gente uhum. começa, como eu falei, com o exame do grau, depois passa para a parte da biomicroscopia, que é para ver a estrutura ocular como um todo, ver como é que está a saúde do nervo e termina sempre ali na pressão intraocular. Sempre importante falar que é, o, essa é uma doença silenciosa. Em raros casos, ela vai ter uma dor muito grande, que às vezes é uma crise de glaucoma agudo, que vai chegar no seu consultório com uma dor ocular e em cabeça muito importante. Geralmente, ela vai matando o nervo ali sem você saber, entendeu? Então, e às vezes essa perda da visão que a gente perde no glaucoma, a gente não consegue pegar de volta. A gente consegue controlar, e para manter aquela visão, aquela que você já perdeu no glaucoma, a gente não consegue pegar ela de volta. Entendi, entendi. É, a gente estava falando em algum momento aqui do episódio, a doutora Ana falou sobre o Junho Violeta, né? A campanha de conscientizar as pessoas sobre a ceratocone, uma doença que afeta as córneas. E aí eu queria falar mais sobre essa doença, o que é essa doença, quais são os sintomas, né? Como é que dá para identificar? Então, Linda, o ceratocone é uma doença que tem aumentado a prevalência, os estudos mostram cunho genético, como também fatores ambientais interferindo nesse processo, como coçar o olho cronicamente. Por Hum. isso é tão importante o tratamento da alergia ocular. E aí, você fazendo essa fricção da superfície anterior do olho, que é a córnea, né? A córnea Uhum. nada mais é do que a camada anterior dos olhos, é feita de colágeno. Então, você friccionando essa camada do colágeno, você pode ter distorção de curvatura. Quando você tem essa distorção de curvatura, a luz não entra de forma contínua no olho, ela sofre Hum. distorções e aí o paciente tem a visão de sombra. Uhum. Ele diz: doutora, eu estou vendo esse letreiro todo sombreado, mas na verdade é porque o formato da córnea está irregular. Então, é a prevenção primordial não coçar os olhos. E se a criança ou o adulto tiver essa crise alérgica, rinite, asma, dermatite atópica, levar de forma preventiva ao oftalmologista para ver se ele não tem nenhum componente de alergia ocular, porque essa é a maior prevenção. Entendi. E quando a doença já está avançada, temos tratamentos como a lente rígida para melhorar a visão, o anel intraestromal para regularizar essa superfície, o crosslink, que é uma radiação que a gente aplica na córnea para aumentar as ligações covalentes, de modo que ela fique mais resistente e não sofra tanto essa deformação ao longo do tempo. Como também, em último caso, quando infelizmente nenhum desses processos foram satisfatórios, faz-se o transplante de córnea, Uhum. que é a forma mais agressiva que tem de ser tratada, que hoje em dia ela tenta ser evitada a todo custo. Uhum. A ceratocone pode causar perda total da visão? Infelizmente pode, porém, na maioria dos casos, reversível, né? Entendi. Reversível, sobretudo quando se realiza o transplante naqueles Uhum. casos mais avançados. É, a senhora falou de uma coisa que me lembrou, que me remeteu a outros cuidados, né? A senhora falou da história da coceira crônica. Tem gente que pega a mão suja, e aí vai Hum. coçar os olhos e tal. E aí me remeteu à questão do uso de maquiagem, o Hum. uso de produtos de skincare e o uso daquelas hastes de algodão, que a gente chama de cotonete, né, gente? Os cotonetezinhos para limpar. Quais são os cuidados nesses aspectos que eu acabei de trazer e no uso, né, desses produtos para a saúde aí dos olhos? Assim, nesses produtos que você falou, assim, não é porque você vai usar que vai
falando de ceratocone, desenvolver um ceratocone, uma doença que já tem um componente também é, anatômico, Uhum, entendeu? uhum. Mas sim, pode desencadear síndromes alérgicas importantes. A gente tem várias glândulas aqui na região palpebral que podem inflamar, pode desenvolver aqueles velhos odéolos, o famoso tersol, Hum, aquilo ali que é justamente uma inflamação de uma glândula que a gente tem, que tem um componente dessa glândula de formar a própria lágrima, certo. entendeu? Então, tem esse processo, usar alguma coisa contaminada que pode também vir a desenvolver uma conjuntivite, Uhum, entendeu? O tersol. E, logicamente, a gente tem alguns produtos de substâncias neutras, de higienização, quando usar uma maquiagem, um rímel, é, higienizar antes de dormir, que isso vai fazer com que a sua saúde da própria região dos anexos oculares fique mais saudável. entendi. O senhor falou sobre conjuntivite, Uhum, uma doença contagiosa. uhum. Existem tipos de conjuntivite ou é um tipo só? Então, as conjuntivites, como a gente já tinha citado, elas podem ser de cunho alérgico, que nesse caso não contamina. Tá. Tem as virais e as bacterianas. Tá. Essas sim são contaminantes. Hum, Então, é sempre cuidados, né, em locais com aglomeração de muitas pessoas, evitar sempre colocar a mão nos olhos, né? E evitar compartilhar, por exemplo, como você falou, a própria Uhum, maquiagem, né? os pincéis, né? As uhum, Pincéis, esponjas, enfim. lápis, qualquer tipo de maquiagem, porque Aham, está entrando em contato com a mucosa ocular, né? E certo. aí o risco se torna bem maior de adquirir esse tipo de doença infecciosa. Entendi. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de terminar, Mas passou rápido, né? se você falou que era 1 hora, né? Já passou isso tudo já? E aí, o que que eu queria? Que a gente finalizasse aqui trazendo dicas gerais, né, desses cuidados necessários, independente da idade, para que as pessoas tenham essa consciência de buscar um profissional, de buscar um oftalmologista para fazer esse acompanhamento, tendo hoje algum problema aparente ou não. Começar com a doutora Ana. Vamos lá. Então, como a gente começou falando, é levar a criança ao nascer para o teste do olhinho. E na idade escolar, importante também levar a criança, mesmo sem queixa, porque a criança ela não tem parâmetro de normalidade. Então, às vezes, ela pode estar com a visão alterada e não percebe. E fazer, hoje em dia, essa medicina preventiva. Certo. Fazer o check-up antes de ter a queixa. Uhum, É importantíssimo. uhum. E como a gente falou, tá sempre lubrificando os olhos, evitando o uso excessivo de telas, fazendo a higienização palpebral, evitando exposição solar em excesso ou mesmo sem proteção UV. Tudo isso vai corroborar com a saúde ocular, estando com o organismo saudável de uma forma em geral, Uhum. controlando as doenças sistêmicas como diabetes, hipertensão, doenças reumatológicas. É muito importante. A nutrição, com essas vitaminas que a gente falou, oleaginosas, folhas verdes, amarelas, né? Tem o beta-caroteno. Então, Uhum. você tendo a saúde regular, você vai naturalmente evitar também problemas oculares. Depois de uma aula dessa, né, Não. fica mais difícil aí eu falar alguma coisa, né? De uma forma tão delicada. A doutora Ana Elizabeth falou com belas palavras o que deve ser feito, mas assim, a oftalmologia, eu sou apaixonado, eu já estou na minha família na terceira geração. É uma especialidade que trata desde os primeiros dias de vida, com o teste do olhinho, até o pós-morte ali, com os transplantes de córnea, entendeu? Certo. E é você procurar o seu médico oftalmologista de confiança, seguir ele de uma forma, do jeito que ele orientou, entendeu? Algumas periodicidades variam muito de pessoas para pessoas, entendeu? Certo. Se tiver algum desconforto ocular, procurar de forma imediata o seu médico oftalmologista e não ficar aquelas automedicações e medicações ali na mesa da farmácia, né? Porque às vezes tem alguns medicamentos que podem ter efeito colateral no seu próprio olho e chegar já com a complicação para o médico oftalmologista. Então, consulte o seu médico oftalmologista. O médico oftalmologista é o único capaz de tratar todas as doenças oculares e, a depender do que ele traçar para você, seguir no seu acompanhamento.
Pessoal, muito obrigada pela vinda de vocês. Eu que agradeço a presença tão maravilhosa aqui do colega Eduardo e você, Linda. Obrigada, doutora Ana. Sempre uma comunicadora de excelência. Obrigada. Lembrando também da questão, como a gente falou hoje, das córneas, Sim. doar córneas, declarar a família que é doador de órgãos. Eu me declaro doadora. E aí a gente sabe que vai estar restabelecendo a visão de muitas pessoas que estão na lista de espera. Aqui na Paraíba, a gente está com uma lista de espera de aproximadamente 400 pessoas. Tivemos um ganho nos últimos anos, que foi o credenciamento do Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, como centro transplantador. E aí a gente vai evoluindo sempre com a melhoria da saúde ocular e também no nosso estado. Melhorar essa fila para estar sempre reduzindo e aí dando mais esperança a essas pessoas que estão na luta, né, pela saúde dos olhos. Bem lembrado. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigada a você pela sua companhia. Lembrando que semana que vem tem um novo episódio. A gente, claro, espera você aqui novamente, tá bom? Um abraço e até semana que vem.